Oi, eu sou o Fábio. Eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que normalmente, quando fala de True Crime, tem só a Larissa aqui. Mas eu fiquei tão obcecado por Tremembé que eu estou aqui também. Excepcionalmente, o Fábio veio comentar uma série sobre True Crime. Isso nunca acontece, mas dessa vez aconteceu. É que eu não sei se é uma série que a gente pode falar que é uma série de True Crime, né? Sim. Eu acho que a gente pode falar que é uma grande série de entretenimento. Uma série sobre, enfim, um Orange is the New Black versão criminosos que existem. É o Asilo Arkham do Brasil, é o Brasil do Brasil, então a gente vai falar o que a gente achou de Tremembé com spoilers, tá? Já deu tempo de todo mundo assistir, se você não Ah, assistiu, não, você pelo amor volta. de Deus, tem 5 episódios só, né? Então qualquer coisa você volta depois. Bem, para quem não sabe do que se trata a série Tremembé, é baseada em alguns livros do Ulysses Campbell, que ele é especialista em escrever sobre esse tipo de crimes famosos do Brasil. E aí fala sobre a universidade, não, né? Fala sobre a penitenciária de Tremembé, que ficou conhecida como o Presídio dos Famosos, que é uma coisa que, olhando assim, só no Brasil a gente vai ter um negócio desse, que é uma prisão que reúne celebridades. Não exatamente. Aí eu vou ter que discordar enquanto pessoa que Mais tem, entendida. tem várias penitenciárias que, tipo, por exemplo, Alcatraz, que foi fechada, era tipo o All Stars dos criminosos dos Estados Unidos. Então, assim, tem algumas penitenciárias em outros lugares do mundo que tem várias pessoas famosas no mesmo lugar, assim. Então, enfim, é Alcatraz, tem. Pô, os Estados Unidos é muito pior do que a gente, no que diz respeito a entretenimento de true crime. Quando você vai visitar o Alcatraz, eu fiz essa bobagem, eu fui. Tem jogos de cartas com as Olha fotos dos só. criminosos, tem souvenirs com Al Capone, com. Enfim, gente, aqui a gente ainda tá. Vocês falam, ai, tem uma enfim, é uma Espetacularização. espetacularização, odeio falar essa palavra, da coisa dos criminosos. Nos Estados Unidos, eles estão assim, putz, é a Disney. Aqui a gente tá começando. E aí a série começa com a Suzanne von Richthofen, que sobreviveu a uma rebelião que aconteceu onde ela estava presa, e aí ela conseguiu uma transferência para Tremembé. E aí a gente começa a encontrar ela e a relação dela com a Sandrão, com a Elise Matsunaga, aí tem a Ana Carolina Jatobá, aí tem a ala masculina, que tem os irmãos Cravinho, tem o O Roger Alexandre Abdelmacis, Nardoni. Alexandre Nardoni, enfim, é o All Stars dos crimes brasileiros, justamente aqui, né? E eu Sim. acho que, agora já entrando na parte da opinião, eu acho que essa série acerta muito no tom. Porque é um tom muito claro de galhofa. É um negócio zero sutil, zero profundo, é apenas surra de entretenimento em todos os momentos. As frases mais grosseiras podem, as mais óbvias são ditas ali, e é todo segurado no tom da série e nas interpretações que, no geral, estão todas muito boas. Você achou isso? Eu achei. Eu acho que assim, eu gosto. Uma coisa que me pega muito, e isso eu acho que em todas as produções da Prime, quando se fala de True Crime, eu acho sempre muito bom a trilha sonora. A trilha sonora também dá um grande tom pra essa coisa, porque eu não sei, tem uma coisa meio filme, meio. Tipo, a gente tá mostrando aqui uma história que é uma história, né? Tipo, a gente não tá querendo, enfim, criar heróis nem nada, que eu acho que é um medo que as pessoas têm quando se fala de séries que trazem criminosos. Eu amo Suzanne von Richthofen saindo da cadeia ao som de Alalá do CSS, assim. Que, tipo, é pra você ver que aquilo ali é uma série de TV. Eu acho que em todo tempo que você assiste a série, você tem muito claro na sua cabeça que você está assistindo a uma série de TV. E sim, eu acho que todos eles estão muito bem. Não tem ninguém que tenha me incomodado nessa série. Tipo, nenhum ator que eu fale, putz, essa pessoa realmente ela diminuiu o tom de todo mundo, ela está estragando, porque isso acontece. No filme da Suzanne von Richthofen tem uma galera A ali própria que, Carla putz, Dias, né? a própria Carla Dias, um outro irmão cravinho lá, que, pô, sabe, assim, tem gente que tá muito abaixo, e aí você fala, putz, não tem como eu aceitar isso também, sabe? Eu só vou discordar porque tem uma pessoa que eu acho que está ruim
e que caiu muito na cena que participou, que é Paulinho Vilhena com Gugu Liberato. Eu Ah, eu achei achei quase maravilhoso. ofensivo. Desculpa, Nossa, porque achei. é muito engraçado aquilo, porque assim é tão mal feito que eu achei extremamente engraçado. Ele tenta emular umas coisas que o Gugu falou, assim, umas coisas que um jeito de falar do Gugu, e eu não sei, eu acho que ele não consegue exatamente. Enfim, para mim é óbvio que ele não chega nem perto do Paulo Paulo Nigro, Nigro. né? Como o Gugu da série, do Rei da TV. Mas eu acho assim, gente, sei lá, é um negócio tão absurdo que eu comecei a rir. Aquele episódio que mostra a entrevista da Sandrão e da Suzane von Richthofen, pra mim, assim, é arte porque tudo, nada daquilo parece real e tudo aquilo foi real. Eu acho isso, assim, incrível, assim. O fato daquilo ter existido, o fato do Google ter feito aquelas perguntas. Eu acho que, assim, não tinha, eu acho que nem, não tinha nem como você colocar uma pessoa séria pra fazer aquilo lá, porque sei lá, aquilo para mim putz, parece que é completamente surreal, um negócio completamente surreal. É muito doido, porque assistir a cena me parece uma coisa que saiu de dentro de Vale Tudo, de tão absurda que era. Aí, de repente, sou bombardeado por vídeos na outra rede de trechos da entrevista e foi retratado perfeitamente. Com as vírgulas quase do Gugu foram retratadas pelo Paulinho Vilhena, a Suzane e a Sandrão falaram as mesmas coisas. É muito assustador o quão bizarra é a nossa realidade e o quão ela consegue se transformar numa ficção tão divertida, mesmo se tratando de pessoas terríveis, né? É, isso eu acho que também é um disclaimer que tem que se fazer, né? É, já saiu aí algumas críticas, umas pessoas achando um horror a série existir, porque toda vez que você fala. O Brasil tem uma questão com tratar true crime mesmo, tipo, é muito diferente dos Estados Unidos, em que se faz séries sobre criminosos o tempo inteiro, e aqui a gente tem um certo melindre quando vai se falar desse tipo de coisa, porque toda vez que as pessoas aparecem na TV rola um medo de que, nossa. A gente tá tratando eles como heróis e não sei o quê, e olha, tá achando a Suzane engraçada, ou sei lá o quê. Eu acho que a série acerta nisso, assim. Toda hora eles ficam mostrando pra gente que crimes essas pessoas cometeram, o que que elas fizeram e o quão surreal isso é. Então, assim, você é relembrado o tempo inteiro de que você não. Você vai achar engraçado pelo absurdo, mas em nenhum momento você vai concordar com essas pessoas ou você vai achar que elas não deviam estar onde elas estão, assim. Tipo, a menos pior dessa série inteira é a Sandrão e ela matou uma criança de 14 anos, sabe? Assim, essa é a grande realidade. A série faz até um negócio que eu acho muito inteligente, que é, às vezes, em alguns personagens, os menos famosos, ela demora para introduzir a pessoa, o Sim, nome dela. E aí, por exemplo, a gente acompanha um moço lá, nossa, ele está ajudando esse tão senhorzinho, não sei o bonzinho, quê. Quem né? que é esse moço? É o Michê que matou o cliente. Quem é o senhorzinho? Roger Abdelmacis. Sabe? É o, ou quando tem a famosa cena de que a Ana Carolina Jatobá começa a julgar uma outra mulher. Aí a gente pensa, pô, a Ana Carolina Jatobá é envolvida naquele crime horroroso, né? Da criança que foi jogada da Da janela. janela. E depois, quando mostra quem é outra pessoa, é uma pessoa que fez um crime ainda mais pesado, ainda mais terrível. E aí, enfim, eu gosto como a série faz esse jogo aí de fazer a gente, às vezes, até se interessar pela pessoa, achar ela uma pessoa interessante, depois mostrar que ela fez uma coisa muito terrível. Eu acho que isso traz um senso de realidade, né? De que, tipo, aquelas pessoas ali, elas estão ali porque elas têm que estar ali, e que elas não são pessoas legais, e que elas não são pessoas. Elas são doidas, elas são, tipo, completamente péssimas, absurdas, porque elas conseguem cometer coisas absurdas. Mas a ideia de trazer a série nessa coisa meio Orange is the New Black aí, tipo, dentro com as relações dessas pessoas na cadeia, eu achei muito interessante, eu achei muito realmente te entretém durante o tempo inteiro, né. Sim. E aí eu acho que é um texto meio próximo de Vale Tudo, no sentido de não ter sutilezas, mas aí eu acho que combina nesse tom. Por exemplo, eu acho muito engraçado que o Alexandre Nardoni tem fixação por telas. Todo lugar que ele olha, ele vê aqueles quadradinhos de uma tela, ou então diálogos muito. Tipo, o Duca, quando ele encontra a mãe, porque o Christian Gravinhos queria uma calcinha, aí o Duca chega pra mim e fala: Mãe, qual é a sua calcinha hoje? Eu estou precisando de uma calcinha. Na lata, assim, é muito. É, é um entretenimento puro aquilo. Não tem nenhuma sutileza, não tem nenhuma não tem nenhum subtexto quase, né, é um texto realmente muito
assim, de uma série quase de comédia, né? Porque é uma série que vai te mostrando sempre coisas assim, absurdo atrás de absurdo, atrás de absurdo, atrás de absurdo. Aquela cena em que a Elise Matsunaga tá gravando o documentário e ela fala assim: "Ai, eu matei um viadinho. Eu atirei no viadinho enquanto ele tava na coisa." E aí a gente cortou lá e, nossa, lombo de viado ao molho de ervas é uma delícia. Falou exatamente essas palavras no documentário dela. O documentário dela abre desse jeito. Então, assim, são pessoas cujo o link com o mundo das pessoas normais, o mundo das pessoas que não cometem crimes, é tão mínimo que, assim, ela é isso, né? Tudo que elas falam é absurdo por si só. Então, parece que você tá assistindo uma série em que as pessoas. Sabe, parece que você tá assistindo uma Vila do Aguinaldo, que aumentaram, assim, muito, fizeram extremamente caricato, mas as pessoas são caricatas. Essa é a parte mais curiosa disso tudo, assim. Quando você vê uma entrevista da Suzane von Richthofen, ela é daquele jeito, ela fala aquelas coisas, ela fala que ela queria ser mãe. Tipo, pelo amor de Deus, minha senhora, olha o que você fez. Você tá falando isso? Sim, ela está falando isso, porque ela fala isso. E aproveitando o clima de Halloween, os membros do Plano Maneco do canal ganharam um vídeo exclusivo em que a gente comenta sobre a lenda da Mulher de Branco. Pois é, um react aí. É uma grande história, viu, gente? Nossa, ali, dramaturgia em sua forma mais pura. A gente se Então, se divertiu ali. você faz parte do clube de membros, você já viu. Se você não faz, considere se tornar membro do canal. Tá tudo aqui embaixo, temos todas as informações. Tem muita vantagem, então é isso. Inclusive, eu acho que a gente tem que falar sobre o trabalho de Marina Rui Barbosa, que aqui eu posso estar sendo arriscado falar isso, mas é um dos melhores papéis da carreira dela. Ela está perfeita de Suzane von Richthofen. E eu vi gente falando, não podemos fazer comparações entre o trabalho de duas mulheres. Podemos sim, porque a Carla Dias fez um trabalho muito mal. E olha que eu nem vi o negócio direito. Mas aqui a Marina, ela tá perfeita. O jeito de falar, as pausas, até acho que é uma prótese que botaram, porque ela tem os dentes mais evidentes, igual o da Suzane de verdade. Ela tá impecável, ela tá maravilhosa. Eu acho que a diferença entre a Carla Dias e a. Eu não acho a Carla Dias total horrível, assim, também no filme, não. Mas eu acho que tem uma diferença porque a Marina Rui Barbosa ela consegue captar umas sutilezas que a Suzane tem, que é uns tiques que ela tem, umas coisas que ela faz umas coisas meio com o olho, ela faz uns negócios meio assim, sabe? Tipo, às vezes pra mostrar que ela é meio. Que ela tá sendo meio, não sei, inocente, uma pessoa que não tá entendendo muito bem a realidade, ela faz umas coisas meio, sabe, tipo, fala com uma voz estranha, esquisita. A Marina conseguiu fazer isso. E o que eu acho que é muito bom que a Marina conseguiu também é que ela tem um olhar de maluca, né? Então você nunca esquece que você está falando de uma pessoa que planejou pra matar o pai e a mãe à paulada, assim, não é uma pessoa fofa. Ela tenta ser essa pessoa, ela é extremamente, dizem, né, que ela é extremamente sedutora, extremamente manipulativa, mas a Marina faz de um jeito que pro público você tá sempre vendo que na verdade ela tá enganando todo mundo, né? Você não consegue comprar essa Suzane, então eu acho que tem camadas na interpretação dela, eu gosto muito. Também achei curioso o fato de que a gente acompanha as duas prisões, né? A dos homens e das mulheres. Das mulheres é um negócio, é cobra mordendo cobra, rasteira atrás de rasteira. Dos homens parece uma colônia de férias, parece uma filial da Dédalus. É todo mundo transando todo momento. É uma coisa muito curiosa. Testosterona lá no alto, né? E inclusive que trouxe a nova polêmica da internet, que é o fato. Christian Cravinhos usava calcinha? Porque aí ele veio na internet dizer, não, gente, a série dá uma aumentada nas coisas. E aí o Ulysses Campbell foi nas redes sociais mostrar provas. Inclusive mostrou a calcinha. Então aí... Meu Deus. Gente, né? Que situação, né? Às vezes é bom ficar quieto, né? Nossa, se tivesse ficado quieto, as pessoas iam ficar, nossa, será que é verdade? Ninguém ia falar nada. Agora ele foi se pronunciar. Aí agora vai aparecer por aí Christian Cravinhos usa calcinha. O que problema nenhum, né? Sim, problema nenhum. Mas o fato da pessoa tentar, sei lá, fugir disso, enfim. Se ele gostou de usar calcinha, ótimo pra ele, mas tipo, o que me pega muito, né, quando toda vez que aparece esse tipo de discussão, é que as pessoas têm muita vergonha disso, né? Aí vira um negócio tão chato, porque de um lado é piada homofóbica, né? Porque tipo, não sei o que, tal, usa calcinha, tipo, como se fosse um grande demérito.
Uhum. Enfim, todo esse lance da masculinidade entra em questão, assim, e aí vira uma coisa muito maior do que deveria ser, né? Tanto o modo como o cara se coloca, as piadas, enfim, eu acho uma loucura. E aí, outra discussão que acabou, eu percebi nas redes sociais, é o tal livro do Assir Filó, que tem um personagem que é um jornalista que está em Tremembé, e ele começa a colher depoimentos das pessoas para lançar um livro. Esse livro é lançado, e aí, por ordem judicial, ele tem as cópias recolhidas e tudo mais. E esse dá um pega para capar na internet para ir atrás desse livro. As pessoas estão pagando centenas de reais, brigando por um PDF que seja, porque ninguém fez um PDF disso ainda. As pessoas estão loucas atrás desse livro. Então, tá fazendo a economia girar, o povo ler, essa série realmente repercutiu. O que deve estar vendendo também de livro do Ulisses Campbell deve ser uma loucura, né? Porque assim, pra saber o que. E é aquele lance de você também querer saber o que é verdade e o que é mentira, né? O que eu acho que a série faz bem aí é que, tipo, eles vão pegando várias coisas que aconteceram em períodos muito diferentes, e aí eles fazem como se fosse uma coisa só, né? Eu fui dar uma pesquisada muito por cima, depois eu devo soltar um vídeo nas redes sociais falando o que eu consegui ver que era verdade e o que era mentira. Mas, por exemplo, o Roger Abdelmaci, de fato, ficava fazendo essa patifaria aí de fingir que estava doente, para sair da prisão. E ele conseguiu sair da prisão algumas vezes, só que depois descobriam que, na verdade, ele não estava doente coisa nenhuma, que ele só era um senhor um pouco um tanto safado, tal. Eu gosto do modo como eles conseguem trazer todas essas coisas para criar uma linha narrativa que faça sentido dentro da série, né? E que pareça que as coisas foram feitas naquela cronologia quando não foram, né? Pra caber em 5 episódios. Inclusive, eu tenho visto algumas discussões das pessoas falando: nossa, essa série é horrível porque não respeita eventos e etc. Eu acho que, em troca de um roteiro coerente, é uma concessão que eu aceito fazer. E assim, a realidade que a série me ofereceu é muito mais divertida que a realidade que a gente teve na nossa vida. Então, tal qual o Rei da TV que deturpava algumas coisas, É. eu prefiro ficar com a ficção. A ficção é muito mais interessante. Eu vi gente falando: nossa, é um absurdo, o Gugu não fez a entrevista ao vivo durante o dia, não sei o quê. Dane-se, o importante era a entrevista. O importante era ver os personagens assistindo a entrevista e ficando revoltados com aquilo. Sabe? Porque se você tira aquilo da. Porque se você tira o negócio do ao vivo, você teria que colocar a própria Suzane assistindo com eles, e aí seria um outro tipo de conversa que teria que rolar entre eles. Então, assim, porque foi gravado e ia aparecer depois. O fato também de ter aquele monte de televisão na cadeia, eu duvido que aconteça daquele jeito. Tipo, aquilo não deve ser verdade exatamente daquele jeito. Christian Cravinhos não devia estar assistindo aquilo junto com o Daniel e Ah, e desligado com a certeza. TV. Sabe, mas assim, é bom pensar, né? É isso, é o exagero da dramaturgia, que fica muito mais interessante. Com certeza não existia aquele apresentador que apresentava um Cidade Alerta no cheiro do crime lá, ao vivo, entrevistando as pessoas, sabe? Aquilo não acontecia direito dessa forma. Mas é mais interessante pra história. Então, pra mim, tá tudo bem. Porque se você for ver, a história é muito. Tipo, tem muito pé na realidade, nos eventos que acontecem. Direto eu pausava, ia pesquisar, pera, isso realmente aconteceu? E me surpreendia que aquilo tinha acontecido. Era uma coisa que eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido um negócio lá, por exemplo, da denúncia que a Suzane fez de assédio do cara da prisão. Eu Fez. não lembrava disso, né? Isso eu lembro, porque a mulher foi, né, malditona, né? Ela é uma pessoa, né, enfim, não à toa fez o que fez. É, e é muito legal. Então, série meio que serve pra isso, né, gente? Série que fala de realidade, que é baseado em fatos reais, que não é um documentário, serve pra isso, pra você ver e você ir lá pesquisar por conta própria o que que você lembrava, o que que você não lembrava. O próprio filme da Suzane, eu lembro que quando eu fui fazer o vídeo, eu pesquisei a história inteira dela e tal, pra ter certeza do que tinha acontecido, do que não tinha acontecido. E muita coisa é um pouco trocada, mas muita coisa aconteceu, né? Então tem algumas liberdades narrativas que você usa, mas o cerne da questão está lá, né? Que eu acho que é o interessante que acontece. E o que eu acho mais interessante é que muitas séries que são feitas no Brasil, a gente consegue, sei lá, exportar, faz sucesso lá fora. Beleza, Fatal teve gringo vendo, sei lá, Pedaço de Mim teve gringo vendo. Tremembé, eu acho que é um negócio que não
Tipo, não vai ter o mesmo apelo pra eles. Essa série só tem apelo pra gente porque nós acompanhamos no decorrer de décadas esses crimes sendo acontecendo e esses nomes sendo repercutidos na mídia. E vem com toda aquela curiosidade, meio reality show, de como que são as pessoas por trás da parede da prisão. Então a série oferece isso pra gente, alimentando uma curiosidade que a gente trouxe de décadas. Para um público de fora, eu acho que isso não faria tanto sentido assim. Não teria o mesmo apelo. O pessoal veria como uma série de ficção tipo Orange is the New Black, e é uma boa série ainda se você olhar para esse aspecto, mas pro brasileiro tem um tempero a mais. Porque você também viveu tudo aquilo, né? Você lembra daquelas pessoas, você lembra da entrevista do Sandrão com o Gugu, você lembra delas brigando pela máquina de costura, porque isso de fato aconteceu, isso eu acho uma loucura. Tipo, não, o Gugu, cara, o Gugu é uma pessoa, né? Complexa. Porra, complexa, pra dizer o mínimo, porque, meu, você pensar, eu vou dar 3 máquinas de costura pra uma mulher que bateu na cabeça dos pais, enfim, né? Assim, é algo, né? É algo ele mandar um caminhão lá com 3 maquinonas de costura pra falar que vai ajudar a Suzane von Richthofen a ter uma vida, né? Ai, Ter uma ocupação depois que ela saísse da cadeia. Uma pessoa pura, né, é o um grande Gugu. Ele momento. não, ele não, né, ele queria acreditar no melhor das pessoas. Aquele momento da responsável pela prisão chegando lá pro caminhão e falando: o que é isso? Aí o porteiro: é o caminhão do O Gugu. Aí, o Gugu, que é isso, sabe? não, e de fato elas brigaram por causa. E aí tem, tipo, a parte que. Eu lembro que eu fui reler essa matéria, porque essa matéria é muito boa. É uma matéria do Metrópole, quando elas brigaram por causa do lance das máquinas de costura. E, tipo, a Sandrão ficou muito triste porque ela jurou que ela ia ficar com a Suzane pro resto da vida, assim. Então, e aí a Suzane, ela mal saiu da cadeia, a Suzane já deu o pé na bunda dela e foi arrumar. E Suzane, de fato, foi parar na igreja evangélica. Ela sim se. Ela se converteu, ela foi namorar com o cara, ela, sabe, foi parar numa igreja, sei lá, do evangelho. Ela se batizou, eu não lembrava dessa época em que ela tinha virado e falou que queria se tornar pastora evangélica. Grandes momentos, né? Nos episódios finais, teve um momento que eu achei meio marcante, que a série dá uma criticada de leve a questão da igreja evangélica mesmo, porque a gente acompanha o casamento da amiga da Sunny von Richthofen, e beleza, e até aquele momento não havia mostrado, de repente, o que ela tinha feito, né? Que o crime dela, Sim. enfim, que era um crime pesadíssimo, e aí rola o casamento dela com uma pessoa que é vítima do crime dela, e tem todo um discurso de, é o Satanás que fez ela fazer isso, agora tá perdoada. Gente, sabe? Esse país é Pois muito é, doido, sabe? tudo de acordo com a conveniência, né? Tudo de acordo com a Sim. conveniência. Outra coisa que eu quero destacar é que eu achei a Letícia Rodrigues, que faz a Sandrão, inclusive, muito boa. Eu achei que ela tá arrasando, assim. O pouco que eu lembro da Sandrão é a entrevista do Gugu, mas assim, eu não sei, é uma pessoa que realmente ela tem um magnetismo, né? Tipo, dentro ali daquele lugar. E, nossa, você vê a atriz fora do personagem é outra pessoa. Isso que eu acho muito incrível, assim. Porque a Bianca Comparato, por exemplo, você consegue ver que é a Bianca Comparato e tal. Sim. Mas tipo, né? Não que ela não tenha feito bem, mas você consegue fazer esses links. Agora, a menina que fez a Sandrão, a Letícia, realmente, ela trouxe uma coisa a mais aí, tava muito bem. Carol Garcia como Elise Matsunaga também, eu que vi o doc inteiro da Elise Matsunaga, tipo, olhava, que a Elise tem um jeito que ela fica meio assim, sei lá, fazendo uma coisa meio tipo, ai, eu sou tímida, ai, coitadinha de mim, que a Carol fez igualzinha. Tinha umas horas que eu não conseguia muito saber quem que era a atriz e quem que era a Elise, de fato. Especialmente na parte do documentário. A parte do documentário ela faz igualzinho. Eu queria destacar que as atuações dos irmãos Cravinho, né? O Kelner Macedo, que fez o Christian, tá muito bem. O Felipe Simas Sim. entrega bem o papel. Mas eu queria destacar o Lucas Oradovski, que fez o Alexandre Nardoni, assustadoramente semelhante ao original. Parecido. Parece que pegaram o cara e jogaram na série mesmo. E também queria destacar 2 atores que a gente conhece muito de Zorra Total, de humorístico Série B da Globo, que é o Anselmo Vasconcelos e o Miguel Nader, que o primeiro faz o Roger Abdelmacis e o outro faz o Terremoto. E aqui eles estão entregando ótimos papéis dramáticos. Então a gente vê que
Para um bom ator, Sim. falta uma oportunidade. Você entrega, eles vão fazer isso muito bem. O Anselmo tá incrível como Roger. Nossa, eu tenho um ódio daquele homem, cara. E é assim, é incrível como, tipo, o Roger Abdelmaci sempre foi um cara perverso. Ele é podre, né? Tipo, todos eles são, mas aí, tipo, é um crime é o crime de vulnerabilidade mais tosco, eu acho que possível, assim, porque ele usa dessa relação paciente-médico, que é uma relação que inspira confiança, ele usa o sonho de uma pessoa de querer ser mãe e se utiliza disso pra, né, enfim, fazer o que ele fez. A série Assédio, inclusive, eu não consegui assistir, cara, é Sim. assustador. É assustador aquilo lá, é tipo Eu de também não embrulhar o fui. estômago mesmo, assim. Parei no terceiro episódio, eu acho, não consegui ir muito além, não. E o Calone faz muito bem também, então fica pior ainda. Mas é isso, e aí o Anselmo dá porque, enfim, ele fala disso, né? Assim, é como se ele não tivesse feito nada, né? Ele não sente realmente nenhum tipo de arrependimento, nenhum arrependimento falso. Essa que a Suzane ainda Sim. tem um arrependimento falso, a Elise tem um falso arrependimento ali, elas fingem, né? Ele não, né? E o Anselmo Vasconcelos consegue trazer isso mesmo. Tipo, você tem raiva daquele homem o tempo inteiro, assim. Tipo, depois que você descobre que ele tá fingindo a cadeira de rodas, você fala, putz, é um pavor aquilo ali. E E o ele faz muito bem. escárnio de quando ele consegue a liberdade dele, ele simplesmente só levanta da cadeira e sai correndo lá em direção ao carro. E o Mariano que tava levando ele falou: o quê? Como assim? Você tá bem? Então, eu acho que todo mundo conseguiu fazer bem essa coisa ali da gente perceber que você não pode gostar dessas pessoas, sabe? Tipo, que elas sempre têm alguma coisa nelas é muito absurda, é muito macabra, é muito, sabe? Elas falam disso com muita facilidade, assim, né? Com muito descaso até, né? A Suzane contando, tipo, ai, minha mãe é uma pessoa ótima, tipo, eu acho que ela me visitaria na prisão, tipo, você matou a sua mãe, minha filha. Então eu acho que a série faz bem esse papel. Fica a recomendação. É uma série muito interessante de se assistir. Engraçada quando tem que ser engraçada. Ela denuncia as coisas quando tem que se denunciar. E não romantiza as coisas, ao contrário de que metade do Twitter, do Não, Tribunal de Minúsculas Causas do Twitter, está não. declarando. Então, fica aí a recomendação. A série Tremembé está disponível no Prime Video. São 5 episódios de mais ou menos 1 hora cada. Então, é tranquilo de assistir. Então, E tem grandes momentos, né? Acho que só o momento do Gugu já vale a série toda. Tipo, porque é a pior interpretação do Gugu que alguém já fez. A gente podia fazer um ranking de Gugus. Eu acho que deve ter uns 3, sei lá. E esse é o pior, né? Assim como o Silvio Santos. Ele tá. Se a gente fosse fazer um filme, o Paulinho Vilhena tinha que fazer o Gugu no filme do Rodrigo Faro, sim. que é o pior Silvio Santos no pior Gugu, né? Então eu acho que seria ali. Mas, enfim, são vários absurdos e tem, sei lá, cenas incríveis, como por exemplo o Christian Cravinhos quebrando o pau de maneira literal, né? Que, enfim, durante um rally rola ali, eu fico, cara, que loucura, né? Que é estar vivo, realmente é Ai, uma doideira. Sandrão seduzida por Suzane von Richthofen enquanto está consertando uma máquina de costura também Máquina de eu fiquei costura. impactado por aquilo, foi muito bom. E se você gosta de séries, novelas, reality shows, mais uma nova versão de Suzane von Richthofen na nossa dramaturgia, fica aqui no Coisa de TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais, que está aparecendo todos aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Tem o nosso canal de transmissão do WhatsApp também, que a gente sempre avisa quando sai vídeo, e fique atento que o nosso próximo vídeo vai ser a edição ao vivo do jornal Coisas de TV, que vai ser uma live aberta para todo mundo. É isso, quinta-feira, 7h30. Você tem um encontro marcado com a gente, que a gente vai falar aqui sobre, enfim, todas as notícias, dos assuntos, os que já aconteceram, os que ainda vão acontecer, né? Que de hoje até amanhã a gente não sabe. Então é Sim. isso, gente. Falar sobre tudo isso. E contem pra gente se você assistiu Tremembé, se você gostou, se você achou uma porcaria. Enfim, abra seu coração. É isso. Até mais, gente. Tchau.